Olá, bem-vindos ao Stefanuto pelo Mundo. Eu sou a Ana. Eu sou o Rodolfo e hoje a gente vai falar um pouco sobre os mitos e as verdades da locação de imóvel aqui na Itália. Depois da vinheta. Bom, como a gente sempre fala aqui, a Itália é um país extremamente burocrático e isso não é só para processos do governo. Para você abrir uma simples conta em banco é burocrático, para você comprar um carro é burocrático e, obviamente, para você alugar uma casa é muito burocrático. Sim, desde lá do Brasil, né, quando a gente começou a pesquisar, há uns 3 anos, as casas aqui na Itália, eu via algumas coisas que eu gostava em alguns sites de locação e até proprietários que fizeram um anúncio ali diretamente. E a gente notou que ou éramos simplesmente ignorados, ninguém nem respondia o que a gente estava perguntando, ou a pessoa respondia com uma lista de documentos que mais parecia um cadastro do Bolsa Família. Era pergunta de tudo quanto é coisa e exigindo documentos que a gente nem sabia do que se tratava, né? E aí a gente foi percebendo que realmente era difícil. A gente começou a entrar em grupos no Facebook, a gente começou a se informar, conversar com pessoas que já moravam aqui na Itália, e a gente sempre tinha a mesma informação, né, que era muito difícil alugar uma casa aqui na Itália. Só que a gente não botou uma fé nisso, a ponto de falar, a gente vai chegar lá e não vai conseguir alugar uma casa. Não, a gente imaginou que a gente ia chegar e depois de um tempinho ia dar tudo certo. E uma coisa que todo mundo pensa, né? Quando sair a cidadania, aí vai ficar fácil, porque daí eu já sou italiano. Não, quando eu tiver a documentação vai dar tudo certo. Então, isso é o primeiro mito. Quando a minha cidadania for reconhecida e eu tiver com a minha ID, tiver com todos os meus documentos, eu vou conseguir alugar um imóvel. Isso daí, para o proprietário, para os imobiliários aqui, é indiferente. Você ser italiano, você ser de uma outra nacionalidade europeia, ou você ser extracomunitário, para eles é indiferente, não muda. Inclusive, a gente postou um meme, né? Lá na rede vizinha sobre isso, que uma italiana fez. Aqui pode falar Instagram. Pode falar? Aqui então vamos falar lá no Instagram. Que uma italiana fez, tá? Ela fez uma sátira mesmo, uma paródia ali dos corretores de imóveis, das condições dos apartamentos e da quantidade de exigências que eles fazem. E muitos italianos, tá, gente, que nasceram, cresceram aqui, comentam, meu Deus, por que as coisas são assim? Então não é só para nós essa dificuldade, é para qualquer pessoa que queira alugar uma casa aqui na Itália, italiana ou não. E aí entra o segundo mito, que é depois que eu tiver minha cidadania reconhecida e eu tiver um emprego, tiver a famosa busta paga, o contrato de trabalho, eu consigo alugar um imóvel. Não, você também não consegue alugar um imóvel. Não é que você não consegue. Você pode até conseguir alugar um imóvel, só que não vai ser isso que vai garantir que, toma aqui minha busta paga, a não ser que você ganhe muito acima da curva, 4 mil euros, 5 mil euros, aí beleza, você vai conseguir alugar um imóvel mesmo. Mas se você tiver um contrato de trabalho normal, igual todo mundo aqui, 1.500 euros, 2 mil euros para quem ganha muito bem aqui, não vai te ajudar muito. Porque uma cultura que eles têm aqui na Itália, eles são muito da casa própria. Então, segundo uma pesquisa, 80% dos italianos têm casa própria. Então, o que o italiano pensa? Se você for um jovem e estiver alugando uma casa, você provavelmente vai estar para estudar, para começar a sua vida, o seu pai vai ser o seu fiador. Porque o seu pai tem que ter casa própria. Porque o italiano, ele quer isso, quer casa própria. Então, se você for alugar e os seus pais tiverem um imóvel e forem seus fiadores, ótimo. Ele vai te alugar, você não precisa apresentar contrato de trabalho, você não precisa apresentar nada. Você vai colocar o seu pai como fiador, e se você não pagar o aluguel, ele executa o seu pai na justiça. Então, isso é a parte mais fácil para você resolver uma locação. Se você tiver mais de 30 anos, tiver família, filho, eles pensam, por que você não tem uma casa própria ainda? Tipo, na cabeça do italiano você tem 30 anos e não tem casa própria, você é um fracassado. Nossa, que triste. É uma cultura, é a cultura do italiano. No Brasil, a gente já sabe que é um pouco diferente. Muita gente prefere não comprar casa, investir o dinheiro e viver de aluguel. Então, são culturas diferentes. Então, não adianta a gente chegar aqui e querer impor a nossa cultura para um povo que está aqui há 5 mil anos. A gente não vai mudar a cabeça deles.
Então eles pensam assim, você tem que comprar a sua casa. Você vai fazer um contrato de aluguel de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e aí quando você vai comprar a sua casa? Você não quer comprar essa casa aqui? Eles fazem muito isso, eles oferecem a casa que você tá alugando, né? Isso. Não, mas ó, você tá pagando tanto de aluguel, se você fizer um financiamento, e realmente, o financiamento aqui, ele até vale a pena, os juros não são Não, normalmente abusivos, fica mais enormes. barato do que o aluguel. Como no Brasil. No Brasil, eu conheço pessoas assim, ricas, real, que tem muito dinheiro e que não querem comprar uma casa. Elas acham assim um desperdício parar o dinheiro naquele imóvel. Elas preferem colocar aquele dinheiro para render e pagar um aluguel e se mudar quando quiser, enfim. Aqui não, justamente por isso, né? Porque os imóveis têm um valor realmente mais baixo do que se comparado no Brasil, tipo, pau a pau, né? Sem conversões. Eles são mais em conta e também se você entra num financiamento, os juros não são tão altos. Então acaba valendo mais a pena financeiramente você fazer um financiamento e comprar essa casa do que você ficar ali no afito. Sim, aqui você vai pagar uma entrada no imóvel, vai financiar ele a perder de vista e vai pagar um juros de 4% ao ano. Então os juros aqui ele é atrativo. A parcela normalmente fica mais barata do que o aluguel, só que também para você financiar o imóvel você tem que ter um monte de garantias. Não é tão simples alugar um imóvel, você tem que ter uma série de garantias, mas é mais fácil você comprar um imóvel se você tiver entrada do que você alugar uma casa, alugar um apartamento. E um outro mito também é que se você for para uma cidade pequena, uma cidade menor, é mais fácil de alugar. E nem sempre isso é verdade, tem 2 problemas. Um problema da cidade menor é que todo mundo se conhece. Então, quando você chega lá, todo mundo vai comentar de você na padaria. Vai falar, você viu aquela pessoa nova que chegou na cidade? Você sabe da onde ela vem? Sabe quem é ela? Todo mundo vai comentar de você porque ninguém nunca te viu ali. A cidade pequena, normalmente, o bisavô nasceu lá, deixou uma casa para o filho, que deixou uma casa para o filho, e todo mundo mora lá e conhece pelo sobrenome. E geralmente eles não reformam essa casa. Normalmente a casa é a mesma desde 1800. Então, todo mundo se conhece e a outra questão é que tem pouca oferta. Então, normalmente quem mora ali já gosta dali, não quer alugar, então a oferta é baixa e às vezes a demanda é alta. Se for uma cidade com estação de trem, principalmente se for uma cidade que é conhecida por ser um bom comune, que o pessoal gosta de fazer prática para cidadania, então os proprietários acabam preferindo alugar a casa para pessoas que fazem curtos períodos, que ele cobra mais caro, faz um contrato curto e quando finalizar você vai embora, do que deixar uma pessoa usufruindo do imóvel dele ali, desgastando o imóvel mais tempo. Então esse também é um mito, nada garante que uma cidade pequena vai ser mais fácil. Então esses são os 3 mitos, tá? Quando eu reconhecer minha cidadania vai ser mais fácil, quando eu tiver um contrato vai ser mais fácil, se eu for para uma cidade pequena vai ser mais fácil. E aí, também para a gente não colocar só os problemas aqui, vamos colocar também as verdades sobre o que pode facilitar esse aluguel. E a primeira é referência. E aí justamente a gente vai entrar aí no oposto dessa questão da cidade pequena que o Rodolfo acabou de falar. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é você. Isso a longo prazo pode te ajudar, porque as pessoas aqui, os proprietários, eles gostam de alugar para quem eles conhecem. Eles querem saber quem é você, o que você faz da sua vida, quanto você ganha, por que você ganha. É quase uma investigação mesmo. Então, por exemplo, se você tem um amigo que mora aqui na Itália há anos de aluguel, se ele fizer a sua recomendação para alguma imobiliária ou algum proprietário, isso pode te ajudar bastante. Então tá aí uma verdade que pode te ajudar. Pessoas que já estão aqui há mais tempo, que já construíram assim uma relação com o mercado imobiliário italiano, se essa pessoa puder te dar uma referência, uma carta de recomendação, ótimo. E também a referência do próprio proprietário. Sim. Ou de uma imobiliária, no caso assim, né? Você vem do Brasil, você está buscando um imóvel. Eu quero um imóvel com 2 banheiros, eu quero um imóvel com 3 quartos, eu quero um imóvel com garagem, eu quero um imóvel reformado. Tudo isso a gente quer, todo mundo quer uma coisa boa. Só que o que acontece? Nem sempre você vai encontrar isso logo de cara. Então o que você pode fazer? Aluga alguma coisa mais simples, mostra que você é um bom pagador, que você é uma pessoa correta, deixa o imóvel em ordem. Se possível, se você puder, dá uma melhoradinha no imóvel, faz aquelas alterações que não vão te gerar muito custo, que vão te dar um pouquinho de trabalho, mas aí você faz aquela alteração, mostra pro proprietário, fala, olha, isso aqui estava quebrado, eu arrumei e tal, não te cobrei nada, não vou pedir nada para você. E o proprietário vai ver que você é uma boa pessoa, que você não tá, que você está ali para somar. E aí quando passar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos,
você encontrar alguma coisa melhor para você, chega pro proprietário e fala, olha, faz uma carta para mim, me indicando, falando que eu paguei tudo certinho, que eu cuidei bem do seu imóvel. Pô, isso conta muito aqui na Itália, conta muito, os proprietários gostam de ter pessoas referenciadas. Eles sempre falam aqui, né? Nos anúncios, tem alguns anúncios que vem escrito, né? Somente pessoas referenciadas. Então, isso é um negócio que conta muito, então você tem um bom vínculo com o seu locador. Então, fazer uma amizade com ele, chama ele para ir na sua casa comer um panetone, tomar um vinho. Isso é real, tipo, tudo aqui é moda antiga, né? Então, por exemplo, um apartamento que a gente morou em Torino, o corretor de imóveis, assim, ele sempre era mais sério, mais na dele. E às vezes a gente ficava até com medo do proprietário, porque ele sempre falava, ele não gosta disso, não faça isso, não... E quando nós estávamos saindo do imóvel, nós acabamos conhecendo o proprietário. Ele passou lá para ver se estava tudo ok. Gente, era um doce de pessoa. Conversou conosco, nos agradeceu, olhou o apartamento, viu as melhorias que a gente tinha feito nele e, inclusive, ofereceu, se a gente precisasse de uma referência, se a gente precisasse de qualquer coisa, ele estaria disposto a nos ajudar. Então, olha que legal, a gente estava ali com medo, né, achando que ele era um bicho de 7 cabeças e, na verdade, ele era um doce de pessoa e acabou se despedindo da gente aí de uma forma super gentil. Uma segunda verdade que realmente ajuda muito é você vir com bastante dinheiro. E o que é esse bastante dinheiro? É o suficiente para você oferecer uma quantia alta para entrar no imóvel, sem que isso te abale financeiramente ou comprometa os seus próximos meses. Então, você se planejou em trazer 2.000 euros por mês durante tantos meses. E, além disso, você tem que trazer o dinheiro dos calções. O calção aqui na Itália, por lei, só pode pagar 3 meses em contrato. Então, o que muito proprietário faz? Ele coloca 3 meses de calção no contrato e ele pede para você pagar mais X meses antecipados. Então você vai pagar 3 meses de calção, que isso pode ser devolvido no final do seu contrato, ou você pode ficar 3 meses sem pagar aluguel. Você vai ter que pagar a taxa da imobiliária, o que também é praxe aqui na Itália, e você vai pagar alguns meses adiantados de aluguel, porque ele não pode mais colocar calção. Então alguns pedem mais 3 meses de aluguel antecipado, alguns pedem 6 meses, eu já vi contrato de 12 meses antecipado, então você paga 3 calções, 12 meses antecipado, e o contrato é de 1 ano. Então aquele 1 ano seu está garantido. Agora o que vai acontecer com você a partir do 13º mês? Não vai dar para saber, mas isso é uma garantia e tem muita imobiliária que aceita. Então, se você tiver condições de vir com uma grana para poder chegar na imobiliária e falar, olha, tá aqui, ó, eu tenho, quanto que é o aluguel? É 600 euros? Eu tenho aqui, ó, 10.000 euros para dar de garantia. Isso vai te ajudar e realmente vai facilitar a locação. É aquela coisa, né? A gente falou que tudo aqui é moda antiga e uma das coisas que sempre funcionaram aí desde os inícios dos tempos é o dinheiro. Dinheiro então, na mesa. Tá tudo resolvido. Se você tiver uma quantia aí referente a todos esses meses que o Rodolfo falou, vai ser mais fácil. Mas não é uma garantia também. Não é uma garantia. Não quer dizer que vai dar certo. Mas é uma verdade que isso vai te ajudar bastante na hora de alugar, né? E a terceira verdade que muita gente ouve por aí e quer entender melhor como é que isso funciona são os famosos facilitadores. Quem são essas pessoas? No Brasil, isso seria uma profissão esquisita, né? As pessoas vão se perguntar, facilitador de aluguel? Como assim? No Brasil, hoje, por aplicativo, você faz um aluguel, né? Mas só que assim, né? O facilitador, ele é mais ou menos um corretor. Só que o que acontece? Aqui na Itália, o corretor... Isso é uma impressão que eu tive. Os corretores aqui, parece que eles não têm muito interesse em alugar imóvel. Eles querem vender, Eu não sei, assim, foi uma impressão que eu fiquei. Porque, por exemplo, se você é um corretor de imóvel, você vive de fazer locações de imóveis. E quando uma pessoa chega lá interessada, ela fala, olha, eu tenho um contrato, eu tenho uma renda, tenho aqui, ó, tá aqui o meu imposto de renda, tá aqui o meu Easy, eu trabalho. O corretor ele não corre atrás para te disponibilizar um imóvel, porque ele pode falar assim, olha, esse que você tem interesse, o proprietário não aluga. Mas eu vou buscar um outro para você, daqui tanto tempo eu te dou um retorno. Pô, a gente ficou muito tempo procurando imóvel aqui e ninguém fez isso, ninguém se propôs a fazer isso. Quem que fez isso? Foram os intermediadores, que eles são pessoas que eles têm 2 trabalhos, né? O primeiro trabalho dele é fazer um relacionamento com o proprietário ou com imobiliárias, e ele tem o aval para recomendar. Então aquela referência que a gente falou, é ele que vai fazer, é o intermediador. Então ele vai chegar para o proprietário ou para a imobiliária e vai falar assim, olha,
eu conheço um casal, eu conheço uma pessoa tal, ele tem interesse em alugar esse imóvel aqui, eu já peguei a ficha dele, eu vi que eles têm condições, eles têm um emprego aqui, ou eles trabalham remoto para um outro país, e ele vai fazer essa avaliação sua para o proprietário. E aí facilita demais, por isso que é um facilitador, porque ele já tem o aval daquele proprietário, ele já faz isso para aquele cara. E aí, pô, ele tem um score bom com o proprietário, ele nunca colocou ninguém lá que deu problema, foram sempre pessoas que pagaram direitinho, que cuidaram bem do imóvel, o proprietário vai dar sempre um voto de confiança para ele. Vai sempre entregar mais imóvel para ele, ou a imobiliária vai sempre entregar mais imóvel para ele, e aí esse é o trabalho dele, fazer esse intermédio, né, entre o proprietário e quem quer fazer a locação. Então, é um trabalho que muita gente não conhece, muita gente conhece e fica, mas é um trabalho que não existe, não pode fazer isso, só que é um trabalho honesto e que ajuda muita gente mesmo, porque às vezes a pessoa chega aqui, está perdida, não sabe o que fazer, não consegue alugar nada, fica 1, 2, 3, 6 meses em Airbnb, não conhece ninguém, e é uma pessoa que pode abrir algumas portas para ela. E aí você usa esse intermediador, esse facilitador da primeira vez, e depois as coisas vão acontecer naturalmente, quando você começar a pegar a referência do próprio proprietário, você vai mudando para outras casas, e aí você toca a sua vida, mas no início é importante. E como sempre perguntam se nós fazemos esse serviço, sim, nós fazemos, mas não é simples como, então eu quero um apartamento em Milão. Gente, infelizmente não é assim que funciona. É muito difícil você conseguir ganhar a confiança de uma imobiliária, de um proprietário. A gente corre muito atrás para conseguir atender a demanda das pessoas que querem já chegar aqui com o apartamento alugado. E o proprietário também nem sempre aceita a nossa avaliação. Sim. O proprietário também, ele pode falar, olha, mas essa pessoa faz o quê? Ele trabalha, ele tem um dinheiro no Brasil, ele vendeu uma casa no Brasil, está vindo com dinheiro, mas não trabalha ainda, ou ainda não tem documento italiano, e aí alguns proprietários não aceitam, outros aceitam. Então é tudo uma questão de negociar mesmo. Infelizmente, hoje, se você quiser chegar na Itália com a casa alugada, não dá para já chegar escolhendo a região. Pode ser, sim, que você dê a sorte, por exemplo, a gente tem uma casa na região que você quer, lindo. Só que quase nunca é assim, né? Hoje a gente tem algumas casas em regiões, assim, sei lá, aleatórias. Por exemplo, aqui onde a gente tá, a gente já não tem mais, acabou tudo. E a gente não conseguiu mais imóveis com os proprietários que a gente já conhece. Temos em outros lugares. É o único lote aí que a gente tem agora. E pode ser que mais pra frente entre mais coisas, mas infelizmente não dá pra escolher, né? Quem sabe um dia as coisas sejam fáceis dessa forma. Aqui em San Remo a dificuldade também porque pode ver o céu azulzinho aqui, ó, tá chegando o verão, a gente entrou na primavera, então os proprietários eles estão dando preferência para alugar para temporada. Então eles cobram muito mais por períodos curtos e aí só lá para setembro que eles vão voltar a querer fazer locação mais longa. Mas é isso. Então essas foram as dicas. 3 mitos e 3 verdades. 3 mitos, 3 verdades. Eu vou colocar um bônus aqui agora. Cuidado com as agências para aluguel. Gente, é uma coisa muito comum aqui na Itália. Tem várias. Aqui em San Remo eu já vi 2. E quase sempre é uma furada. Essas agências, elas prometem pesquisar, fazer esse serviço que inclusive a gente falou sobre eles já naquele outro vídeo da trufa. Dos golpes, A gente já falou sobre eles. A gente não pode falar que é um golpe, porque eles funcionam legalmente, eles têm um negócio, eles têm partita IVA aberto, tudo. Eles te cobram uma taxa prometendo que vão encontrar um imóvel para você, mas aí passa um mês, passa 2, passa 3, eles não encontram. Qual que é a diferença dele para o facilitador? O facilitador você só vai pagar fechando o contrato, você já está lá dentro. Antes disso você não paga nada. E eles cobram uma taxa antes para ir procurar um imóvel para você. Você assina um contrato, paga, só que no contrato está escrito que eles não garantem que eles vão encontrar e eles não têm prazo. Então você vai ficar quanto tempo esperando? 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando? Então você acaba encontrando por outros meios, ou a pessoa acaba desistindo, volta pro Brasil, e aí eles ganharam dinheiro e pronto. É isso aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ou manda mensagem pra gente lá no Instagram. Se esse vídeo foi legal pra você, deixa o like, se inscreve no canal, e qualquer coisa, tamo aí, até a próxima. Até, beijo!